Jeremias 33:3 diz: clama a mim, só quem sabe de cor. Clama a mim e anunciar-te-ei, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Não é qualquer coisa, não. Coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, você clama e eu respondo. E anunciar-te coisas grandes, as revelações do alto. E firmes. Firmes quer dizer que não se contradizem, não são alteradas, não se desmoronam, mas firmes que não sabes. Até aí. Senhor, nós consagramos a Ti a Tua palavra, este tempo precioso na Tua presença. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra e do Teu Espírito, que nos instrui, que nos exorta, que nos edifica, nos cobre com o Teu sangue, nos enche do Seu poder, no nome de Jesus. Fala conosco, nos cobre com o sangue do Cordeiro, a nossa mente, o nosso corpo, tira todo e qualquer tipo de roubo da Tua palavra, roubo da mente, em nome de Jesus. Todo valente seja amarrado no abismo, e a Ti daremos honra, glória e louvor. Aleluia e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Por que eu abri esse texto de novo? Alguém pode dizer, mas eu já ouvi essa pregação. Não. Eu fico, quando Deus me ministra e me fala para abrir no mesmo texto, sempre tem coisa nova. Eu nunca ministrei uma mesma pregação do mesmo jeito. Eu nunca ministrei uma mesma palavra do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre nos dá um entendimento maior, além daquilo que um dia já entendemos. Então, nós vamos falar hoje sobre o Deus que responde o clamor. Sobre o Deus que responde. E Deus responde. Nós temos um Deus que nos responde. Muito embora pareça, muitas vezes demorado, muito embora pareça que a resposta não chega, mas Deus é um Deus que responde. Pode ser que muitas vezes não responda da maneira que nós queremos, pode ser que também muitas vezes Ele já respondeu e nós não estamos atentos à voz dele. Nós não estamos muitas vezes atentos àquilo que Ele já está fazendo, que é em resposta ao clamor. Então, há muitas vezes e muitas situações que Deus já está fazendo o que Ele está fazendo em resposta a um clamor. Amém? Eu creio que a igreja, o fato dele estar aqui, a igreja aberta aqui, é resposta de alguém que clamou. É alguém que provavelmente clamou, Senhor, abre uma igreja, abre igrejas neste bairro. Senhor, abre uma casa de oração neste bairro para salvar. Senhor, abre uma casa de salvação neste bairro. E talvez essa pessoa nem esteja mais entre nós. Porque às vezes uma pessoa pode clamar e ela pode ser recolhida pelo Senhor, ela pode ir para a glória, ela não pode nem estar mais entre nós, mas o clamor dela está vivo diante do Senhor. Então às vezes você vai clamar por coisas que nem você mesmo vai ver, mas o clamor está diante do Senhor Todo-Poderoso. Então, o clamor começa com João Batista, como eu já falei. A voz do que clama no deserto. E a palavra diz, e não há clamor sem o Espírito Santo, viu?
Porque é o Espírito Santo quem nos instrui a clamar, não dizer qualquer coisa. Porque tem uma coisa muito séria, e guarde bem isso: Deus não responde a qualquer clamor. Deus não responde a qualquer clamor. A Bíblia fala em Apocalipse que, Apocalipse 12, que ele tem uma taça com incenso que o anjo pega, e ali tem orações e clamor dos santos. Ou seja, não é de qualquer um, é dos santos. É daqueles que clamam de dia e de noite diante do Senhor. E naquela taça tem um clamor ali, naquela taça. Tem orações ali. E quando são derramadas na terra, tem poder que se manifesta por causa das orações dos santos. E o Senhor dá uma resposta a isso. Então, João Batista ele começa clamando, a voz do que clama no deserto. E ele clama no deserto. E ele clamando no deserto, o texto vai dizer que ele foi cheio do Espírito, porque era a promessa do anjo do Senhor, que, aí por intermédio do anjo que fala, né? Você será cheio do Espírito, e ela foi cheia do Espírito, Isabel foi cheia do Espírito já no ventre. Aquele menino já foi cheio do Espírito no ventre da sua mãe. Então, ele passou a clamar no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esse clamor, desde então, não parou. Porque a igreja tem clamado nesses dias, e o Senhor tem nos chamado para clamar nesses dias, como não mais a voz do que clama no deserto, mas a voz que, não mais a voz, perdão, do que prepara o caminho da chegada do Messias, né? Mas o clamor que prepara e que clama, clama, o Espírito e a noiva diz: vem. Então é a voz daqueles da igreja que clama, aguardando a volta do leão da tribo de Judá, que não virá mais como alguém para morrer numa cruz, porque isso já foi feito. Não existe mais a necessidade de um outro sacrifício. O sacrifício é vitalício e perpétuo, não é mais necessário. Esse sacrifício clama 24 horas por dia. Porque nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E qual é o objeto de intercessão que ele usa? O seu próprio sangue. Nem sei porque eu estou falando isso, mas vamos embora. O objeto de intercessão pelo qual ele utiliza é o seu próprio sangue. Porque quando o diabo, o acusador dos nossos irmãos, vai lá acusar-nos de dia e de noite, ele mostra: tem aqui, o meu sangue está sobre a cabeça dele. E a palavra diz em 1 João que se nós pecarmos, não é bom que nós andemos pecando, mas se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, existe um clamor. O clamor do sangue do Cordeiro que clama de dia e de noite por nós. E existe um clamor da igreja em resposta ao sacrifício que nos foi dado. Amém? Existe um clamor. Então Deus não responde a qualquer clamor, Deus responde ao clamor dos santos. Tem santo aqui? Amém? Pastor, eu não sou assim, não. Quem sai melhor, vai, para você entender. Quem está em processo de santificação. Está caminhando. Quando a Bíblia fala os santos, o clamor dos santos, não está falando de gente, nossa, 100% perfeita, querubim. Não. Está falando daqueles que buscam a santificação dia após dia, até chegar à estatura do varão perfeito. Então, existe um clamor a ser feito.
E Deus responde a esse clamor. E Deus é poderoso, sim, para fazer. Ele fica, eu preciso que alguém clame, senão eu não posso fazer nada. Não, Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quer. Quando Ele fez, eu já falei isso aqui, quando Ele fez a criação, no início da criação, não havia ninguém clamando. Mas olha só que interessante, guarde bem isso. Por que Ele fez sem a necessidade de alguém clamar? Ele é óbvio porque é do seu poder, Ele não depende de nada nem de ninguém. Mas Ele fez porque era o início da criação e Ele fez algo para estabelecendo uma ordem. Tudo aquilo que Deus criou no início, antes da queda, havia desordem? Não. Não havia desordem. A desordem veio depois da queda. E aí a gente observa que depois da queda, passou-se a clamar, passou-se a entender. E aí sobe diante de Deus, porque não havia ninguém que clamasse no dilúvio. Mas Deus olhou e aquela iniquidade subiu até ele, a própria palavra diz. E ele viu um justo, que era Noé. E por causa daquele justo, ele interferiu. Então, a gente observa que antes da queda, não havia necessidade de clamor, porque tudo estava em ordem. Depois disso, a gente observa que todas as vezes na Bíblia, na maioria das vezes que existe um clamor, é porque existe uma desordem. Então a gente observa, por exemplo, que quem está clamando por algo. Está clamando para que Deus interfira aqui na terra. Existe alguém que está enxergando algo que está acontecendo na terra e que não vê, enxerga a necessidade de Deus interferir. Enxerga a necessidade de que dos céus, do alto, venha a interferência, o poder de Deus naquilo que está acontecendo. Por isso a necessidade dos santos clamarem. Porque quando nós oramos e dizemos, Senhor, tem misericórdia da nação, nós oramos aqui. Senhor, tem misericórdia, salva. Tem misericórdia, tira a dureza do coração. Senhor, tem misericórdia, tira a rebeldia, tira a dureza, tira as dores, cura, salva. E Deus responde. E ao olharmos, vemos que existe dor, existe amargura, existe a necessidade de salvação. Então nós clamamos, porque se existe a necessidade de salvação, é porque existe morte, é porque alguém está perdido. Então a igreja olha, não se contenta do jeito que está a situação e clama até os céus. E o clamor da igreja sobe até e chega até o trono da graça. E do trono da graça vem a ordem e traz o livramento, traz a salvação, traz a resposta com a cura, traz a resposta mexendo e desestruturando as estruturas humanas e estabelecendo o seu reino. Então, o clamor sobe diante do Senhor. E se existe um clamor, por que existe o clamor? Porque alguém está enxergando a necessidade de Deus interferir. Por que nós estamos clamando nesses dias? Orando, gastando tempo, né? Porque nós estamos vendo, eu principalmente conclamei todo mundo, porque vejo a necessidade de Deus interferir. Eu vejo a necessidade. Se não tem clamor, não tem resposta. Primeiro tem o clamor e depois vem a resposta. Não é a resposta primeiro sem o clamor.
E às vezes vai ter que gastar dias e dias de joelho, jejum, lágrimas na presença de Deus para que a resposta venha, para que seja pago um preço. Vire-se para quem está do seu lado e diga assim: você precisa pagar um preço. Você precisa pagar um preço de lágrimas, de clamor na presença de Deus. Amém? É necessário. Olha só, disso que eu falei, né, que existe a necessidade quando há uma desordem. A primeira situação que acontece, você vê que em Êxodo capítulo 3, o que Deus fala para Moisés? Para ele libertar o povo, sim ou não? Certo? Para que ele fosse, vai lá e liberte o meu povo. Porque eu ouvi o seu clamor. Porque eles estão sendo escravos e sendo oprimidos pelos seus exatores. Está entendendo? Então, o povo clamou. E o texto diz que Deus ouviu. É óbvio que Deus sempre ouve. Mas lembra que eu falei? Não é em qualquer... Todo mundo clama. Mas é todo clamor que Deus responde? Não. Não é todo clamor que Deus responde. Primeiro, por que Deus não responde todo clamor? Primeiro, porque tem pessoas que clamam e oram e buscam a Deus, oram, mas não estão orando, como o Tiago diz, pedis mal, para esbanjares os vossos deleites da carne. Então, tem pessoas que clamam, querendo uma coisa que Deus não vai fazer, porque é contrário à sua palavra. Ou seja, existem pessoas que clamam pedindo coisas fora do propósito. Tem pessoas que oram e clamam pedindo para Deus levá-la para um lugar que Deus não quer. Então eles oram e eles clamam. Deus fala: eu ouvi o clamor do povo. Eu ouvi o clamor do povo. E Deus responde chamando Moisés e enviando Moisés para libertar aquele povo. E Moisés foi a resposta do clamor. E aqueles sinais todos no Egito era Deus respondendo ao clamor de um povo. Depois a gente vê em 1 Reis o clamor de Elias. Né? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 38. Elias clama, e porque ele clama, o fogo cai dos céus. Elias clamou e o fogo caiu dos céus, diante de todo mundo. E por que aqueles dias havia uma desordem descomunal ali? O povo não adorava mais a Deus, os profetas, Jezabel mandou matar a fio da espada, e só tinha Elias ali, e aparece um Elias do nada, dizendo, apontando o dedo na cara de Acabe, falando que ele havia prostituído o povo e havia levantado idolatria, apontando os erros dele e já falando que não ia chover. E não havia sinais, porque quando há idolatria, quando o Senhor não é adorado, ele não é invocado. Quando ele não é adorado, quando não há oração, quando não há busca por ele, não existe a manifestação dele. Quando há a manifestação do próprio Deus? Quando ele está presente. Deus estava observando Israel, mas ele não estava presente no meio do povo. Porque o povo havia se desviado dos mandamentos e da presença do próprio Deus, por causa da idolatria naqueles dias. Mas Elias vai lá e ele abre a sua boca
E ele faz um desafio, e ele diz: o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E é chegado um tempo como desses que nós estamos vivendo, que nós vamos fazer provar do Senhor, vamos erguer a nossa voz e erguer o nosso clamor e dizer: o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus, e Deus há de responder com fogo através dos seus santos, através da sua igreja, através da igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, porque Deus responde com fogo, Deus responde ao clamor. E ele responde com fogo naquele dia. E a resposta foi o povo se rendendo e reconhecendo que só o Senhor era Deus. Porque quando Elias pergunta antes se Baal é Deus serviço, se Deus é Deus serviço, ninguém respondeu nada. Quer coisa pior do que essa? Quer coisa pior do que essa? É como um cara, e o Senhor faz até essa comparação com Moisés, né? É como um cara que adultera e ele fica na vida de casado, mas não quer largar a amante. Mas ele fica com a amante, mas não quer largar a vida de casado. E o povo estava exatamente daquele jeito. E existem muitos lugares que o Senhor irá nos enviar, e nós estamos sendo levantados nesses dias para quebrar essa religiosidade, essa sujeira, essa falsa aparência, essa falsa santidade que tem se levantado muitas vezes no nosso meio, estou falando no contexto geral até, que tem se levantado e que muitos querem adorar a Deus, mas querem, né, aquele famoso, o crente Raimundo, né, quer ficar com um pé aqui, um pé lá. A pessoa quer adorar a Deus, mas não quer deixar, né, quer conviver com Deus, ter lucidez de santidade e ao mesmo tempo se afundar na lama do pecado. Quer estar na presença de Deus, mas quer fazer negócios, quer fazer tudo como o mundo faz. Quer estar com Deus, quer estar na igreja, mas não quer deixar o pecado. É muito sério isso. Não é que a pessoa está em processo de santificação e de repente sai, né, uma coisinha aqui, uma ali, porque a pessoa está em processo de transformação. Como todos nós estamos, cada um na sua caminhada. Não é isso. É que a pessoa não quer deixar. Porque muitas vezes até do próprio altar tem sido endossado isso. Em muitos lugares. E o povo naqueles dias estava exatamente daquele jeito, por isso que eles não tinham nada para responder para Elias. Então, pessoas que não vê nada demais, dar glória a Deus e falar, xingar palavrão. Como que uma boca pode dar glória a Deus e falar palavrão mesmo? A mesma boca. Como uma mesma boca pode bendizer e adorar e de repente murmurar, xingar e... Nossa! Nós precisamos entender que Deus nos chamou para fazer a diferença. E nós fazemos a diferença começando pelo clamor. Que ao invés da minha boca maldizer e falar com um monte de besteira, a minha boca vai abrir para clamar. Porque a murmuração, o xingamento, as besteiras que muita gente fala, ou a marrudeza, a pessoa marruda, já viu a pessoa marruda? Não abre mão de nada, não faz a rebeldia e não sei o que, tem que ser do jeito. Ao invés da minha boca falar, porque em tudo isso que a pessoa fala, os xingamentos e tudo mais, nada disso atinge os céus. Mas o clamor da igreja sobe até o trono da graça e quando há um clamor do santo, um santo só,
Um santo só clamando já tem resposta. Imagine uma igreja inteira clamando 24 horas por dia. Oh, aleluia, de madrugada tem os líderes clamando, de manhã tem um grupo clamando, e à noite tem outro, e tem a intercessão, e de dia e de noite tem o clamor subindo diante do trono de Deus. Então há resposta. E o fogo cai dos céus mesmo. Tanto pode cair pelo fogo do Espírito para purificar, para santificar, para encher de poder, como fogo físico mesmo. Eu creio que é chegado um tempo como esse, de Deus começar a manifestar sinais novamente. Visíveis. 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 Para que a igreja seja avivada, para que a igreja seja despertada em entender que o mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que se faz presente nesses dias. Amém? Então, Elias orou e Deus respondeu com fogo. A igreja ora e Deus também responde com fogo. 13. Existe o clamor de adoração e quebrantamento. Segundo Crônicas 7, o Senhor derrama também fogo. Mas ali Salomão havia quebrantado o seu coração e em adoração orou a Deus. E Deus respondeu. Eu falei aqui já sobre o negócio do WhatsApp, né, que foi clonado, tinha sido clonado, e eu orei. E o Senhor interferiu numa coisa que era impossível. O pessoal do operador falou, compra outro chip, porque não já era, foi clonado, não tem mais o que fazer. Eu vi esses dias, maravilhoso. A operadora da terra não pode resolver nada, mas existe uma operadora do céu que traz a resposta aqui e faz aquilo que o homem não pode fazer. Amém? Então, Salomão orou e quebrantou o seu coração. E ali foi estabelecido um novo tempo. Aquela casa havia sido construída. Aquela casa havia sido construída como nunca antes havia uma casa como aquela. Uma casa para se adorar a Deus. E a aliança que Salomão estabelece, que faz ali o pacto com o Senhor, né? Dizendo que toda vez que alguém orar aqui, o Senhor vai responder. Toda vez que até mesmo longe daqui as pessoas orarem, o Senhor responde. Isso é tão verdade que depois Daniel, lá na Babilônia, ele orava em direção, e aquela 9 em diante, capítulo 9 em diante, ele começa a interceder para a libertação do povo, e ele ora, todas as vezes orava em direção a Jerusalém, e por causa do clamor de Daniel, o Senhor envia o anjo, envia a ordem, envia a resposta, e o povo ali, a interferência dos céus para que o povo fosse liberado do cativeiro. Então, quando há adoração e um clamor com o coração quebrantado, existe uma resposta. Na verdade, Deus, você sabia que tem muitas coisas que Deus está aguardando o clamor da igreja? Existe o clamor da intercessão. Esse clamor de intercessório foi o mesmo clamor que Daniel fez. Foi o clamor que a igreja, em Atos capítulo 12, a igreja abre a sua boca. Acontece o martírio de Tiago, e aí Pedro também é preso, só que aí a igreja abre a sua boca e não se intimida. Você sabe o que é triste? Sabe o que é triste? Sabe o que é muitas vezes triste? Triste é pessoas, igreja, tendo medo de coisas terrenas. É triste. Como se não houvesse um Deus. Como se a sua boca, Deus não tivesse dado uma autoridade. É triste. Porque eu tenho para mim que se a igreja tivesse clamado quando Tiago fosse preso, é bem possível que Tiago não fosse morto.
porque Deus tivesse interferido. Pode ser uma suposição, uma conjectura minha. Até porque a Bíblia não cita que a igreja clamou quando Tiago foi preso. Mas quando Pedro é preso, a igreja abre a sua boca. E meu Deus, quando a igreja clama, meu pai, já ouvi até testemunhos sobre isso. Você precisa entender isso, gente. A igreja clama, não há entidade que possa suportar, não há entidade demoníaca que possa resistir ao clamor dos santos. Porque a igreja, quando clama, o céu se abre e há uma conexão direta com os céus, e o Senhor interfere. Porque é uma conexão não apenas de céu, é uma conexão de filhos. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, o Senhor nos elegeu nele, como para sermos antes mesmo da fundação do mundo, para filhos. E quando abrimos a boca, não é apenas alguém qualquer, são filhos representantes como a igreja, clamando, e há essa conexão com os céus, e o Senhor responde. Eu já ouvi testemunhos de que quando a igreja clamava, não, a gente tem que parar aqui os nossos trabalhos, porque quando eles estão lá gritando, quando eles estão lá clamando, não vem entidade nenhuma aqui, não vem nada aqui, nada aparece. A gente pode insistir, fazer o que for, nada acontece aqui. Não é suposição, não. Eu ouvi esse testemunho. Por que você acha que isso acontece? Foi dado. Ah, mas a igreja tem autoridade? Não, a igreja tem autoridade, sim. Dada por uma pessoa. Não, essa autoridade não vem de mim mesmo. A autoridade foi dada por alguém. Certo? Foi dada por alguém. Mateus 16, capítulo 16, 18 a 19. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei uma igreja, contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Dá-te a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É uma autoridade que foi dada para a igreja. Ah, Pedro morreu, então a autoridade ficou com ele lá. Não, a autoridade é passada adiante, porque a autoridade não é de uma pessoa, a autoridade é dada para a igreja, que Jesus conquistou na cruz do Calvário e entregou para a sua igreja. E todas as vezes que a igreja clamar, existe uma autoridade derramada sobre ela. Portanto, não cale a sua boca, não feche a sua boca diante das afrontas, diante das ações malignas do inimigo. Não somente abre a sua boca e eu encherei, diz o Senhor, e quando você abrir a sua boca, o Senhor trará a resposta. Aleluia! A igreja foi dada autoridade. Existem muitas ações demoníacas que têm acontecido no nosso meio, muitas vezes no Brasil, e a gente precisa abrir a boca, não podemos nos calar. E você não vou me calar, eu vou lá tirar satisfação, eu vou lá me vingar, eu vou lá brigar, eu vou lá discutir. Não é assim que você exerce a sua autoridade. Você exerce a sua autoridade abrindo a tua boca e clamando e interferindo diretamente no mundo espiritual. Não é aqui no plano terreno, não. Você não mexe com o plano terreno, você abre a tua boca e interfere. E dos céus, do alto, vem a ordem do Senhor. Deus não nos chamou para ficar discutindo. Não. Tem muita coisa que você não... Só um momento. Vá lá, 5 minutos. Eu fico muito assim... a gente tem que orar uns pelos outros, né? Mas eu fico muito assim... A pulga atrás da orelha quando uma pessoa vive pedindo oração. Escreve aquele texto, vive, sabe aquela coisa? A pessoa fica dependente da oração do outro. Está entendendo isso? Mas espera aí, se você faz parte da igreja, a você também foi dada autoridade.
E está na hora de você desenvolver a tua vida de oração, a tua vida íntima, a tua vida com a busca pelo Senhor. Porque Deus nos chamou para destruir as obras do diabo através do clamor, muitas vezes. Nós não podemos nos calar. Existem lugares e ambientes completamente demoníacos, em que eu e você precisamos abrir a nossa boca e parar de falar um monte de besteira que muitas vezes a gente fala, e parar, fechar a nossa boca para as besteiras que muitas vezes a gente fala, para as murmurações, e abrir a nossa boca para clamar. Está vendo que algo está dando errado? Não vá reclamar de nada. Abre a sua boca e vá orar e vai buscar e vai direto na sala do trono. Amém. Não fica perdendo tempo com porque eu vou não sei o que e tal coisa não está dando certo. Pois é, está faltando entrar na sala do trono. Vai entrar na sala do trono. Sabe como você entra na sala do trono? Através aqui, ó. Eu tenho experimentado coisas nesses dias do Senhor interferindo. E esses dias eu tive um sonho, meu Deus, vou contar uma experiência. Eu tive um sonho que o Senhor me usava ali junto com outras pessoas, especificamente com a minha família, para tirar algumas pessoas, livrar uma pessoa de um abuso, inclusive, no sonho. E aí terminava, assim, de salvar, e eu terminava com fardado, como fardado de soldado, fardado, meio polícia, meio soldado misturado lá, né? E tinha uma outra pessoa do meu lado e tinha alguém que tinha uma alta patente maior do que a minha. Era isso que eu entendia no sonho. E esse alguém tinha essa alta patente maior do que a minha e ele era responsável por me treinar, por me conduzir. E ali o Senhor me dava o entendimento de que eu estava recebendo uma condecoração. Você precisa se alistar. Aliás, todos nós estamos alistados para a guerra. E esse fardamento é como soldado, é como aquele que tem autoridade, mas sempre tem alguém acima dele. E ali você está fardado como alguém representante. Quando você enxerga um policial e vê ele fardado, ele está fardado. Por que ele está fardado? Porque é a roupa de trabalho dele. Mas quando você olha e vê ele fardado, ele está representando algo. Sim ou não? A farda representa aquilo que nós representamos. Nós estamos aqui como embaixadores dos céus. E está na hora de você começar a exercer a sua autoridade. Tem muitos lugares que está necessitado de clamor da igreja. Eu tenho visto que a gente tem muitas coisas que a gente tem feito sem antes clamar. É necessário clamar, orar, buscar, entrar na sala do trono. Tem coisas, me arrisco a dizer que existem coisas que a resposta já viria se nós dobrássemos os nossos joelhos e orássemos. Existem situações dentro da nossa casa que já teriam sido eliminadas, situações ruins, se nós gastássemos o nosso joelho. Existem situações no nosso trabalho, na nossa vida, que já teriam sido resolvidas se nós gastássemos mais os joelhos. Então, nesta noite, eu quero te convidar, fique de pé.
A oração foi algo tão poderoso, o clamor intercessório da igreja, que as cadeias saíram, foram todas abertas. O anjo foi lá dentro da prisão. E o Senhor está nos chamando para abrir a nossa boca para clamar, para que os sinais, prodígios e maravilhas passem a acontecer. Porque tem muitas coisas que Deus é poderoso para fazer, independente de qualquer coisa. Mas muitas coisas Ele quer fazer e está aguardando o clamor da igreja. Está aguardando o meu clamor e o seu clamor e dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, essa situação que eu estou passando, Senhor, vem, interfere nessa minha causa. Senhor, advoga a minha causa aqui nessa situação. Senhor, essa situação maligna, vem, dá ordem aos seus anjos e faz cair por terra toda ação maligna em nome de Jesus. Em dizer: Senhor, salva este bairro. Nós tivemos um grande resposta. Deus é Deus que responde, gente. Nós clamamos na quarta, na sexta veio gente nova, nunca tinha vindo aqui. O Felipe já tinha vindo, mas as irmãs, o cunhado, todo mundo, no domingo, na sexta, não tinham vindo. Aí eu te pergunto: Deus é Deus que responde, sim ou não? Deus é Deus que responde? Deus é Deus que responde. Comece a orar. Comece a clamar. A autoridade já está na tua boca já. Seja revestido de autoridade. Você que tem dúvida que você tem autoridade, seja revestido de autoridade aqui na tua vida, em nome de Jesus. Você que tem dúvida, o Senhor vai colocar palavras na tua boca para você orar por pessoas. Em nome de Jesus. Seja revestido de autoridade. Seja revestido de poder. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, vem interferir, Senhor. Nós oramos e nós clamamos. Faz cair as fortalezas. Faz cair, Senhor, as mentiras. Tu és Deus poderoso que responde àqueles que clamam. Oh, aleluia, nós sabemos quanto de desordem que há nesta terra. Por isso nós oramos, vem interferir nas famílias. Vem, Senhor, advoga as nossas causas. Vem, Senhor, e enche a tua igreja, desperta, eu clamo a ti, para que haja um tempo de despertamento da sua igreja. Oh, aleluia! Seja despertado nessa noite, para que quando você abrir a tua boca, você veja a resposta do alto. Oh, para que quando você abrir a tua boca, instantaneamente você seja cheio do poder. E você saiba que essa palavra não é de homem. Você saiba que essa palavra não é de um ser humano comum. Você saiba que essa palavra vem do alto para te despertar. Para que você não cesse de clamar. Para que você, quando estiver na sua casa, tenha clamor subindo diante do trono da graça. Quando você estiver no seu trabalho, você vai dobrar os seus joelhos ali, aquela confusão, aquela madeira toda, você dobra os seus joelhos naquele banheiro lá e diga: Senhor, vem interferir nesta causa. E o Senhor dará a resposta ali. Oh, aleluia, aleluia. Muitos lugares que estão em desordem é porque não tem ninguém clamando ali. Muitos lugares onde o diabo está deitando e rolando é porque não há clamor. Tem muito crente de boca fechada. Tem muita gente que vai para os lugares e não abre a sua boca.
Ramacedoba da Cadabasureba, Ribeba Sacandalasureba. Oh, aleluia, seja cheio do Espírito Santo. Abra essa sua boca e não cesse de clamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É o teu clamor. É o teu clamor que vai despertar aquele homem lá na tua casa. É o teu clamor. É a tua boca aberta, escancarada. E do trono da graça vai vir a ordem. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você se acha uma menininha indefesa, você se acha uma menininha que não vale nada. Oh, mas é da sua boca. Abre a sua boca e eu encherei, diz o Senhor. Ramaço do cabalaço. É da sua boca que do alto o Senhor terá a resposta. Não é fora, é dentro daquela casa. Radebalaço. Redobas. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pare de reclamar e comece a abrir a sua boca para adorar e para clamar dentro da sua casa. Para adorar a Deus em novas línguas dentro da sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Catherine, está faltando você. Você precisa comparecer mais diante do trono da graça. Está faltando teu comparecimento. Você precisa ser reconhecida no mundo espiritual. E por isso você precisa clamar e orar mais. Diariamente. Precisa subir clamor seu diante do trono. E você vai presenciar diante dos teus olhos aquilo, o Deus que responde clamor. Oh, aleluia! Sara, volta para o teu lugar de intercessão. Abre a tua boca e vá dobrar os teus joelhos. Vai dobrar os teus joelhos. Vai comparecer diante do trono da graça. Vai abrir a tua boca. Vai abrir a sua boca para presenciar a chegada um tempo novo. De você presenciar os feitos do Senhor e não ser mais conduzida pelas emoções, mas ser conduzida pelo alto, por aquilo que vem do alto, do alto. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é Deus que responde, você que nos assiste. Você tem dúvida? Abra a tua boca aí, eu quero ver se Deus não responde. Se Deus não responder, você vem aqui e diga, pastor, Deus não respondeu. Ele responde, ele responde. Então somente abre a tua boca. Mas não é abrir a boca para reclamar, para falar besteira aí que você tem falado, não. Que eu sei que você tem falado essas um monte de besteira aí. É para abrir a boca para adorar. É para abrir a boca para abrir a boca e interferir lá nos céus. Porque nem todo mundo que abre a boca interfere nos céus, mas o clamor dos santos, o clamor em adoração e quebrantamento, chega até o trono da graça. Deus te abençoe. Nós debaixo desta palavra.